Doutora Manuel Lopes Correia, faz sentido nesta altura temos uma justiça que precisa de ser reformulada ou estamos simplesmente a não compreender o papel e a separação de poderes entre política e justiça? Na minha opinião, não se justifica de forma alguma qualquer tipo de reforma legislativa, que infelizmente hoje em dia é equivalente a mexer em leis. Nós não temos um problema de leis, nós temos um problema de cultura judiciária. Ou seja, o problema é de quem aplica as leis. Eu devo salientar que há umas décadas atrás e o Ministério Público não tem falta de controle, pelo contrário, tem, para além do controle da sua atividade por parte dos tribunais, ainda existe uma estrutura hierarquizada que permite o exercício do controle. Aquilo que acontece é que desde há 15, 20 anos a esta parte, por pressão, muitas vezes sindicalista, começou-se a aumentar a autonomia dentro da hierarquia do Ministério Público daquilo que é a investigação. Até chegarmos aos dias de hoje em que basicamente o investigador não tem que seguir sequer uma instrução da parte da Procuradoria-Geral da República. Tem como única solução avocar o processo para si, sem entender que a investigação não deve seguir num determinado sentido. Aquilo que eu acho é que nós não vamos conseguir reformar nada mudando mais leis. Temos é que tentar mudar a mentalidade dos homens e mulheres que aplicam as leis. Aquilo que nós temos é uma questão de cultura judiciária. Nós tínhamos indivíduos que exerciam a ação penal e decidiam, fossem da magistratura judicial, fossem ministérios públicos, fossem advogados, que existiam numa espécie de redoma, numa espécie de bolha impenetrável e que se sentiam do alto do seu pedestal, não obrigados a dar qualquer tipo de explicações àquilo que é a comunidade, embora exerçam a justiça em nome do povo. Disso passámos para uma cultura completamente diferente, em que se ouve excessivamente aquilo que é o clamor popular. Nós, quando agimos contra políticos, não precisamos de empreender o exercício da ação penal de uma maneira que seja muito vistosa, ou que se diz didática, ou seja, andar a deter pessoas pelo facto de serem políticos, levá-los sobre um grande aparato policial e mediático, quando é evidente Mas essa é uma das críticas, doutor, a quebra do segredo de justiça, porque isso só acontece, essa exposição mediática só acontece porque há uma quebra do segredo de justiça e há uma comunicação de uma operação em curso a jornalistas. Não concordo com isso. O segredo de inquérito tem que ser, não é a regra. Hoje em dia o segredo de justiça é a exceção. Aquilo, a investigação é pública a partir do momento em que se torna pública a investigação. Eu tenho sido muito crítico daquela postura que foi muito sustentada por alguma comunicação social, que o Ministério Público não agia em tempo útil porque a malvada defesa dos arguidos exercia todo o tipo de meios que lhes são facultados pela lei para defenderem a sua posição jurídica. Eu sou completamente avessa a isso. Eu acho que a responsabilidade exclusiva e única da demora nas investigações, se é que existe, só pode ser imputada às polícias e ao Ministério Público. Agora, outra coisa completamente inversa que nós não podemos ir é exigir determinado tipo de celeridade onde não é possível haver. Agora, aquilo que eu lhe posso dizer não é por violarem o segredo de justiça, porque a investigação não viola o segredo de justiça. Aquilo que acontece é, a partir do momento, a não ser que tenha sido decretado, existe o segredo de inquérito que protege a integridade do inquérito e essa pode ser quebrada quando quiser pelo próprio inquérito, pela investigação. Portanto, se a investigação que hoje em dia não vale a pena ter ilusões que se consegue manter segredo acerca do envolvimento de uma determinada pessoa, se essa pessoa tiver um perfil mediático elevado, num inquérito criminal, a partir do momento em que se praticarem determinados atos. Portanto, aquilo que me parece, e isto é a minha opinião, é que nós, obviamente, temos que contar, faz parte da nossa cultura moderna, o excesso de mediatização das figuras com um perfil mais elevado. E, portanto, aquilo que nós temos que aprender a conviver com isso. E a conviver de maneira... De forma também, para terminarmos de forma breve, Lucília Gago, neste momento, já deveria ter prestado declarações, prestado esclarecimentos à Assembleia da República. É, por exemplo, uma das coisas que exige o próprio Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, Lucília Gago, a Procuradora-Geral da República, preste esclarecimentos sobre este caso que levou à queda de um governo na prática. Eu não sou avessa que se faça, dê explicações e que se justifique determinado tipo de atitudes, o que é do interesse, na minha opinião, é do interesse do Ministério Público para retirar este clima de suspeição que neste momento, este manifesto de pessoas que deveriam ser responsáveis e que lançaram um anátema sobre o Ministério Público, porque
ousou tocar em interesses políticos instalados, seja legítima ou ilegitimamente, não é isso que está em causa, mas nada disto acontecia se estas investigações visassem, por exemplo, apenas personalidades do meio empresarial. Não haveria um clamor de personalidades políticas. Como estas, mesmo que fossem pessoas do mundo empresarial, com um perfil muito elevado. Agora, como são políticos, evidentemente aparecem 50 personalidades que têm responsabilidades nas condições dos destinos do país e que exerceram essas responsabilidades em determinado momento e que, na altura, aquilo que faziam era exatamente o oposto daquilo que agora consta. Agora, deixe-me só dizer uma coisa. Mesmo para concluir? Para concluir, eu não penso que seja negativo a senhora ir de Procuradora-Geral da República dar explicações. Eu não vejo é que explicações ela pode dar. Qual é o teor das explicações? Ela vai analisar em detalhe os indícios que os seus investigadores recolheram? Ela vai violar aí os direitos legítimos da defesa dos arguidos, nomeadamente do ex-primeiro-ministro António Costa, dando a conhecer, antes do próprio visado, quais são os indícios? O que é que ela pode dizer que esclareça ou justifique isto? Ficaremos todos nós também ainda a aguardar essas explicações.